Sabe quando a crise chega e os novos problemas pedem novos olhares? É preciso se adaptar, buscar novos rumos, alternativas. Mas sabe aqueles problemas de sempre? Eles também precisam dessa visão criativa que gera soluções diferentes. Se você é um empreendedor que tem a inovação em seu DNA, precisa conhecer o FNE Inovação. Com essa linha de crédito, o Banco do Nordeste financia projetos de implantação, expansão, modernização, reforma e relocalização que tragam inovações para produtos, serviços, processos e métodos organizacionais nos empreendimentos. No setor rural, podem ser financiados projetos para inovação tecnológica nas propriedades rurais. O prazo para pagar pode ser de até 15 anos, incluídos até 5 anos de carência. Acesse o portal do Banco do Nordeste, saiba todos os detalhes e inove cada vez mais. E trabalho há mais de 20 anos desenhando, desenvolvendo e implementando soluções para modernizar os processos de planejamento, programação e controle da produção em empresas de diversos setores e tamanhos. E esse evento, essa palestra, a Mac Show, está sendo um momento muito especial para a gente, porque nós estamos lançando uma nova empresa, a Insiders, que é uma empresa, é uma startup de base tecnológica. Ela é uma união de outras duas empresas, uma joint venture, que tem soluções voltadas para a indústria de manufatura. E ao longo da palestra a gente vai falar um pouco mais sobre a Insiders e sobre as soluções que a gente oferece. Antes de começar a palestra, eu queria fazer um jogo com vocês. É um quiz com algumas perguntas. São perguntas relacionadas ao tema da palestra. Vai valer ponto, tá, pessoal? Então, convido todos a participarem, porque a gente vai, para incentivar a participação de todo mundo, a gente vai premiar o vencedor do quiz aqui com um vale de R$200 no iFood ou R$200 no Zé Delivery, quem prefere beber. Para participar é muito fácil. A gente vai colocar um QR Code aqui na tela. Passa para o próximo, por favor. A setinha de baixo. Só apontar a câmera do celular para o QR Code, vocês vão ser direcionados para o site do jogo. E a única informação que vão pedir, que vai ser solicitada, é o nome e o sobrenome de vocês para a gente conseguir identificá-los, tá? E a ideia é isso aí, só dar o joinha quando entrar lá no site, a gente vai saber ali quantas pessoas vão estar participando. E eu vou projetar as perguntas aqui e vocês vão responder através do celular, tá? E uma coisa importante, não só a resposta correta vai valer ponto, mas a velocidade da resposta também vai contar ponto, tá, pessoal? Então, Renan, por gentileza, próximo. Nem enter não. É a setinha aqui embaixo. Esse é o momento, pessoal, de certificar que vocês colocaram o nome de vocês, tá? 11 jogadores. Bom, agora vamos dar um enter aí para começar o jogo. E um desistiu. Lembrando que a velocidade da resposta também vai contar ponto, tá? Qual o principal objetivo da transformação digital na manufatura? Ficou um sem responder, a grande maioria acertou. Reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência. Próximo slide, por gentileza. Vamos ver agora a parcial, pessoal, de quem conseguiu responder rápido. Camila. Muito bem. Próxima, por gentileza. Pergunta 2. Os 11 jogadores prontos. Pode dar enter, por favor. Quais tecnologias são exemplos de transformação digital na manufatura? Fax e telex? Robôs industriais, IoT, linhas de montagem, planilhas.
Tá faltando um responder. Muito bem, 9. Grande maioria acertou. Passa para o próximo, por gentileza. E a última pergunta, pessoal, para definir o ganhador. Pode dar enter. Como a transformação digital afeta a produção na indústria? Todo mundo votou. Ok, a grande maioria acertou. Vamos ver agora o resultado. O grande campeão de um vale de R$200. Opa! Isabela Nunes. Parabéns, Isabela Nunes. É só procurar a gente no nosso stand. Se preferir o iFood ou o Zé Delivery, tá ok? Você coloca no PPT pra gente, por gentileza. Agora no PowerPoint. Obrigado. Isso, funciona aqui. Vamos lá, pessoal. A indústria metal-mecânica enfrenta desafios significativos em um mundo cada vez mais conectado e digitalizado. E as empresas precisam se adaptar a essa nova era para conseguirem se manter competitivas e relevantes. Nessa palestra, a gente vai falar sobre os impactos dessa transformação nas operações empresariais e, mais importante, como conseguimos aproveitar as oportunidades que surgem a partir dela. Antes de mergulhar nos detalhes, é importante a gente entender o significado de transformação digital. Em sua essência, é uma mudança na forma como as empresas operam, adotando tecnologias digitais nos seus processos de gestão do negócio. E isso vai desde coleta e análise de dados em tempo real, até a automação dos processos, o uso de inteligência artificial, a implementação de soluções baseadas na nuvem. No contexto da indústria metal-mecânica, a transformação digital traz um conjunto único de desafios e oportunidades. Por um lado, as empresas enfrentam uma pressão cada vez maior para se adaptar às expectativas e demandas dos clientes, como prazos mais apertados, maior personalização dos produtos, maior qualidade dos produtos. Por outro lado, a adoção de tecnologias digitais traz uma série de benefícios. Redução dos custos, aumento da eficiência operacional, maior assertividade na tomada de decisão, ampliação da competitividade no mercado. Nessa palestra a gente vai falar sobre as principais tendências e ferramentas que vêm impulsionando a transformação digital no setor metal-mecânico. A gente vai falar sobre a supervisão digital dos dados e como que ela permite se conectar com o chão de fábrica para coletar dados em tempo real, permitindo identificar os gargalos, a eficiência dos recursos, o status das ordens de produção, o progresso dos pedidos. A gente também vai explorar o potencial da inteligência artificial e da análise de dados. O uso de algoritmos avançados permitem extrair insights valiosos a partir de um grande volume de dados, que facilitam a tomada de decisão, melhoram a qualidade do produto e serviço e aumentam a eficiência produtiva. A gente também vai compartilhar casos de sucesso de empresas que já embarcaram na jornada da transformação digital. Essas histórias de sucesso mostram como é possível obter dados tangíveis que aumentam a qualidade do produto, aumentam a satisfação do cliente, aumentam a colaboração e a comunicação entre os times. Resumindo, o objetivo da palestra é compartilhar uma visão sobre a transformação digital na indústria metal-mecânica, falando sobre as tecnologias que podem impulsionar os negócios e extraindo o máximo de benefícios que a era digital nos oferece. E o primeiro tema que eu quero falar é sobre os pilares
da transformação digital. Quando a gente pesquisa na internet sobre quais são os pilares da transformação digital, vocês vão achar diversas abordagens, né? Tem gente que fala que são as tecnologias, que são as ferramentas, tem gente que fala que são as metodologias, né? A nossa visão sobre os pilares da transformação digital é o que sustenta esse processo de transformação. Vamos imaginar que o caminho para a transformação digital é uma ponte, e essa ponte tem que ser sustentada por esses pilares: pessoas, processos e ferramentas. E na nossa visão, necessariamente nessa ordem de importância: pessoas, processos e ferramentas. Por quê? Não adianta muito eu comprar uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, se eu não tenho os meus processos bem desenhados. E mais importante, se os processos que eu pretendo digitalizar vão trazer algum benefício para mim. Também não adianta pensar em implementar processos inovadores sem o envolvimento das pessoas. Eu tive uma experiência pessoal numa antiga empresa minha, onde pediram que a gente implementasse o sistema de gestão da qualidade para a empresa de tecnologia. É o SGQTEC, né, que era uma adaptação da norma ISO 9001 para a empresa de tecnologia. E a motivação que nós tínhamos para implementar, para conseguir a certificação, era um incentivo fiscal. Isso foi a única demanda que chegou para a gente. As empresas certificadas iam ter uma redução de 50% na cobrança do ISS. Resultado: 1 ano e meio depois, desenhando os processos, fazendo as instruções de trabalho, os formulários, escrevendo o manual da qualidade, a gente não foi certificado. Só depois de mais 1 ano, com uma pessoa dedicada para isso, a gente conseguiu a certificação. Ou seja, tudo começa com as pessoas. É muito importante o envolvimento das pessoas desde o início desse processo de transformação. E isso só é possível através de uma cultura de transformação positiva. Sobre os principais desafios e oportunidades que eu venho observado, né, nesses anos de consultoria, conhecendo diversas empresas. Sobre os desafios, um muito importante é a qualidade dos dados. Por mais que se fale hoje em transformação digital, em digitalização, inteligência artificial, indústria 4.0, a grande maioria das empresas ainda usa planilha e papel para gerenciar os seus processos, principalmente os processos de gestão da produção. Isso gera uma qualidade de dados muito ruim, que pode ser uma barreira para qualquer iniciativa de digitalização. Sistemas legados. Sistemas legados são sistemas antigos, né, que as empresas já usam para gerenciar os seus processos. E eu gosto de classificar os sistemas legados em 2 categorias. Primeiro, são aqueles sistemas já de mercado, já conhecidos por empresas, fornecidos por empresas já consolidadas. E a outra categoria são sistemas caseiros, desenvolvidos internamente, normalmente com a estrutura de TI da própria empresa. E essas duas categorias têm seus respectivos problemas nesse contexto de transformação digital. Os sistemas de mercado, normalmente, eles foram muito caros para ser implementados e foi criada a expectativa no cliente de que eles iriam substituir todas as planilhas e papel, né? E isso é falso. Isso acaba gerando no cliente a expectativa, a impressão de que qualquer nova iniciativa de digitalização também vai ser cara e também não vai atender às expectativas iniciais. Sobre os sistemas caseiros, o grande problema é que eles são muito engessados, porque eles foram desenvolvidos para atender uma necessidade específica, para aquele modelo de negócio do cliente. Então, qualquer novo processo, qualquer nova forma de fazer um produto, um serviço, vai ser muito caro e muito difícil adaptar esses sistemas. Isso se o fornecedor desse sistema ainda estiver atuando no mercado. Resistência à mudança é outro grande desafio do contexto da transformação digital. É comum
que a implantação de novas tecnologias, processos inovadores, gerem resistência nos funcionários ou em outras partes interessadas. Isso pode ser uma grande barreira para a evolução do seu negócio. Por isso que a gente acredita, como eu falei, lá do principal pilar da transformação digital, o envolvimento das pessoas é importantíssimo, desde o início desse processo. É importantíssimo que os valores que a empresa pratica estejam alinhados com uma cultura de mudança positiva. E por último aqui, claro que tem vários outros, tá, pessoal? Estou colocando os 4 principais que eu enxergo, né, do que eu vejo na minha experiência de trabalho. O outro é o custo da implantação. Caminho para a transformação digital se faz de mãos dadas com uma empresa especialista. Eu desconheço outra metodologia. E uma empresa especialista, com profissionais qualificados, experientes, que tem uma metodologia de implantação que vai se adaptar à realidade, a diferentes realidades das empresas, tem um custo que é muito difícil mensurar, que é muito difícil calcular o retorno sobre o investimento. Isso acaba sendo uma barreira, principalmente para as pequenas e médias empresas. Então, e isso é compreensível, né? Porque às vezes a dúvida dessas empresas é se eles vão comprar uma nova máquina, se vão contratar mais pessoas ou se vão contratar um software. A diferença é que uma máquina nova é muito mais fácil você calcular o retorno do investimento, né? Diferente do software. Sobre agora as oportunidades, né? A parte boa da transformação digital que nós enxergamos, o aumento da eficiência. Digitalizar os processos tem um impacto direto no aumento da eficiência, principalmente os processos de planejamento, programação e controle da produção. Um sistema especialista para ajudar a empresa a fazer um planejamento, né, vai aumentar a capacidade do cliente de enxergar como ele consegue atender às suas demandas. Vai conseguir automatizar esse processo. E isso aumenta de forma significativa a satisfação do cliente, porque você vai fornecer prazos de entregas mais assertivos. Na parte mais de curto prazo, na parte de programação, de sequenciamento das operações produtivas, operações dos serviços que vão ser executados, um software especialista, ele vai ser capaz de balancear o uso dos seus recursos produtivos. Ele vai definir qual que é o melhor balanceamento do uso dos recursos e qual que é a melhor rota de produção. E isso vai aumentar a capacidade aparente da empresa. Porque sem comprar nenhum novo recurso, sem abrir um novo turno de trabalho, você vai conseguir fazer as suas ordens de produção com uma duração menor, com um lead time menor. E na parte de controle, um sistema que permite coletar e analisar dados em tempo real vai dar a agilidade necessária para tomada de decisão o mais rápido possível, de acordo com imprevistos, né? Melhores decisões. Quanto menos processos digitalizados, mais as decisões são tomadas com base no feeling das pessoas, com base na experiência das pessoas, ou com base em quem grita mais alto. Isso é o comum, é o que eu costumo ver. Por isso que a gente acredita que nesse aspecto a digitalização muda tudo. Porque as pessoas vão passar a ter elementos para a tomada de decisão. Não vai ser mais no achômetro. Vão ter dados para tomar decisão. Ampliação do mercado. Um antigo sócio meu da outra empresa, o Álvaro Abreu, que foi professor universitário, uma pessoa muito engajada na inovação tecnológica, ele formulou um conceito muito interessante sobre custos dos descontroles e a relação desses custos do descontrole com a lucratividade da empresa. O que são custos dos descontroles? Quando não se usa sistemas especialistas para gerenciar os seus processos, você vai ter diversos tipos de perda. Atrasos, desperdício, retrabalho, multas. Isso que a gente chama de custo do descontrole. A partir do momento que você sistematiza, que você digitaliza esses processos, você reduz de forma significativa, às vezes
elimina esses custos do descontrole. Isso tem impacto direto na lucratividade da empresa, que vai permitir à empresa desenvolver novos processos, novos produtos e ampliar o mercado. Aumento da qualidade. Existem muitas tecnologias hoje utilizadas no controle de qualidade. IoT, realidade virtual, né, onde o operador consegue treinar no ambiente virtual para só depois atuar no mundo real. Plataformas online para o cliente dar um feedback, né, para o fornecedor. Mas eu quero trazer aqui um exemplo mais próximo da indústria metalmecânica, que é o controle de qualidade na inspeção de processo de solda. Nós temos um cliente, que é o Estaleiro Atlântico Sul, é o maior estaleiro do Hemisfério Sul. Eles produzem um equipamento chamado é um carretel, né, que são grandes bobinas. Esse carretel deve ter 7, 10 metros de diâmetro, mais ou menos, é um equipamento muito grande. E ele tem, um equipamento desse tem aproximadamente 7.000 pontos de solda. São 7.000 juntas que vão ser inspecionadas. E o inspetor tem que passar por cada uma dessas juntas para fazer a inspeção. Eles nos demandaram uma forma de digitalizar esse processo de controle de qualidade das soldas. Então, o que hoje é feito através de uma ficha, onde passa a pessoa cadastrando, depois no final do dia outra vai digitalizar, né, sujeito a diversos problemas de digitalização, do tempo que aquilo vai ser cadastrado no sistema, vai passar a ser feito com o celular, onde o inspetor vai falar se aquela junta foi aprovada, se ela foi reprovada, e se foi reprovada, qual que é a profundidade daquele defeito, a localização do defeito, o soldador que fez aquela solda, o ensaio que foi feito para identificar aquele problema. E essas informações abastecem um databook que vai ser usado como base para analisar a qualidade do processo de inspeção de solda e da performance dos soldadores, da equipe de soldadores. Principais tendências e ferramentas que a gente observa no contexto da transformação digital. Tem algumas ferramentas-chave que são bem conhecidas, bem difundidas já, principalmente softwares ERP, né, sistemas de gestão integrada do negócio, são bem conhecidos, a maioria das empresas tem. São fundamentais assim para uma empresa começar a sua transformação digital. E os sistemas MES também, né, sistemas de controle de execução de operações. Tem outras ferramentas-chave nem tão conhecidas, né, não são ferramentas novas, recentes, mas não são tão conhecidas, como os sistemas PLM, que é de Product Lifecycle Management, são sistemas de gestão do ciclo de vida de um produto, desde a sua concepção até a engenharia do processo, passando pela engenharia do produto até a manufatura. E os sistemas APS, sistemas de planejamento e programação avançada da produção. Também não são novos, né, deve ter 30 anos que eles existem, mas só agora que eu começo a observar que se uma empresa ainda não tem, pelo menos ele já conhece quais são esses tipos de sistema. Porque são sistemas que dão ganhos absurdos, assim, retornos absurdos, depois da sua implantação. E vindo na esteira da indústria 4.0, inteligência artificial e IoT. Né? Uma aplicação que a gente tem observado bastante do uso de inteligência artificial é no controle de qualidade, onde através de visão computacional é possível treinar uma máquina para ver os defeitos, né, sem nenhuma interferência do ser humano. Big Data Analytics, né, que é a capacidade de armazenar, coletar e armazenar um grande volume de dados, né, e tirar insights a partir disso. Eu vejo duas aplicações muito comuns. Uma é na parte mais da automação, né, do chão de fábrica, onde se coleta os dados da máquina para, a partir disso, você conseguir prever o momento de falha dessa máquina. E mais no nível de planejamento. Né? Uma empresa, para fazer um bom planejamento de produção, ela precisa de um input muito importante, que é uma previsibilidade de venda. Então, através da análise de dados, é possível fazer uma previsibilidade de venda mais adequada, com base
no histórico das vendas. E computação na nuvem, a gente vê duas grandes vantagens em relação à computação na nuvem, que é a colaboração entre os times, né? Você pode estar aqui vendo a palestra, pegar o seu celular e ver a situação de uma ordem de serviço, uma ordem de produção, status, quais recursos estão funcionando, qual equipe, quantas pessoas estão trabalhando, né? E a outra é na questão da infraestrutura, a redução dos custos de implantação, porque uma solução na nuvem não vai precisar de um servidor, né, de uma máquina física para você implementar a sua aplicação, instalar o seu banco de dados, né, vai ter que instalar nenhum sistema, nenhum software no seu ambiente. E isso reduz de forma significativa o custo da implantação. Vamos falar agora sobre alguns casos de sucesso. Eu trouxe 3 casos de sucesso de empresas, né, que já começaram forte o seu processo de transformação digital. Uma é a Azimuth Yachts, né, uma empresa italiana que faz iates de luxo. A Foquinc, que faz equipamentos agrícolas, são especializados em sistemas de irrigação, né, é uma metal mecânica que faz sistemas de irrigação. E a ArcelorMittal, né, que acho que dispensa qualquer apresentação. Vou falar sobre a solução na aciaria da ArcelorMittal. Falando primeiro da Azimuth, o processo de fabricação de um iate, ele tem um uso intenso de mão de obra. São muitas pessoas, é um trabalho muito artesanal. E para conseguir entender quanto se foi trabalhado na fabricação de um iate, é necessário você saber quanto que aquelas pessoas trabalharam. São muitas pessoas. E a gente gosta de comparar também a compra de um iate com a compra de um apartamento na planta, né? Onde o cliente fica muito ansioso pela entrega daquele produto e existem marcos de pagamento, né? No caso do iate, terminou a casaria, tem um marco de pagamento. Terminou a pintura, tem outro marco de pagamento. E a Azimuth fazia isso tudo no feeling. Fazia uma conta, arredondava, né, e, fizemos 20% e, né, faturava uma parcela. E eles só viam um erro dessa aproximação lá no final, né, da construção do iate. E com a solução que a gente implementou, eles têm hoje uma facilidade muito grande de saber quantas horas foram trabalhadas no total e o percentual de conclusão da entrega de um iate. Né, por exemplo, um cálculo de homens-horas trabalhados para consolidar essas informações demoravam 2 semanas e hoje demora 2 horas, né, porque é praticamente nada. Na Foquinc, que também tem um uso muito grande de pessoas no processo de fabricação, um dos problemas que eles trouxeram para a gente é a falta de visibilidade do chão de fábrica, do que está acontecendo. O gerente chegava, o gestor da área chegava no setor de planejamento e perguntava: qual a situação, qual que é o status do pedido? Aí o analista de PCP tinha que levantar, colocar o EPI, capacete, anda 500 metros, vai lá na fábrica, conversa com o supervisor, conversa com o operador, vê qual que é o status, volta, liga para o gerente, olha, está assim. Né? Então era assim que funcionava. E hoje eles têm essa informação em tempo real. À medida que as coisas acontecem, são informadas no sistema e todo mundo tem acesso a isso. Tem umas coisas muito legais que foram implementadas lá, como esse gestão à vista, né, como esse painel de eventos, né, tudo o que acontece, todos os eventos relevantes que acontecem no chão de fábrica são registrados aqui e divulgados com os interessados, com os clientes internos. Eles têm situação real do status de cada pedido, em que etapa do processo que está, quais operações foram feitas. Né, e um gráfico de principais motivos de paradas, né, que as paradas de máquinas é um indicador muito relevante para qualquer indústria. Né? Então eles têm isso tudo atualizado online, né, à medida que a produção avança e os inputs são colocados no sistema. ArcelorMittal. Foi implementada uma solução na ArcelorMittal, né, na planta de aciaria. Né? A ArcelorMittal, vocês sabem, é um mundo, né? É um parque siderúrgico enorme, são milhares de quilômetros quadrados. Mas a planta mais importante é a aciaria, por quê? Ela faz essa barrinha brilhante aí, que é o aço. A aciaria transforma as matérias-primas em aço e transforma aquele aço líquido
em placas de aço. E esse processo é um processo contínuo, né? Tanto que a máquina que faz essa transformação do aço líquido em placas se chama máquina de lingotamento contínuo, porque ela não pode parar. Ela tem que ser sempre abastecida. Então, tudo que acontece antes do lingotamento contínuo tem que estar perfeitamente sincronizado com a máquina de lingotamento. Porque se eu atrasar o fornecimento de aço para uma máquina dessa, em 1 minuto que seja, vai dar um problema de solidificação de material dentro da máquina de lingotamento, ela vai ficar no mínimo 2 horas parada. São 2 horas de perda de produtividade e uma planta que roda 24/7. São centenas de milhares de toneladas de aço que vão deixar de ser produzidas. Então, o sincronismo dessas operações na aciaria é extremamente relevante para manter o máximo da produtividade dessa planta. E a ArcelorMittal, quando foi atrás de uma solução para fazer o melhor sincronismo, eles estavam com um plano de expansão. Eles produziam 5 milhões de toneladas por ano e iam passar a produzir 7,5 milhões de toneladas por ano, porque iam instalar novos recursos. E eles tinham uma solução caseira, desenvolvida em Fortran, se eu não me engano, que eles tinham certeza que não ia dar conta do recado. Então, a partir da implementação de uma solução de sincronismo, eles conseguiram não só passar a produzir mais, mas também absorver esses novos recursos que foram implementados. E o resultado disso é impressionante, né? Eles não só, né, conseguiram se adaptar para a produção de 7,5 milhões, mas aumentaram a produtividade. Isso antes da expansão, tá, pessoal? Esse valor que eu vou falar agora. Antes deles começarem a produzir 7,5 milhões, eles tiveram um ganho de produtividade que representou mais de 300 toneladas a mais de aço por dia. E no final do ano, isso representa 70 milhões de dólares. Foi um retorno de investimento assim que se pagou em minutos. É uma coisa absurda. Dando mais detalhes agora sobre a Insiders. Tá? A Insiders, que é uma empresa, é uma joint venture, formada por duas empresas de tecnologia. A Troika, que tem mais de 20 anos de experiência em soluções para planejamento, programação e controle da produção. E a Codenap, que são uns 25 anos, se não me engano, na área de desenvolvimento de sistemas, usando os processos mais modernos, as tecnologias mais modernas de desenvolvimento de sistemas. E nós nos unimos, né, formamos essa joint venture que é a Insiders. Eu vou passar um vídeo institucional, se a internet me permitir. Estamos animados em anunciar a criação da Insiders, uma joint venture entre Troika e Codenap. Acreditamos firmemente que um país com uma indústria forte tem o poder de trazer progresso e prosperidade para toda a sociedade. Quando olhamos para grandes potências globais, vemos que elas se destacam não apenas em áreas específicas, mas também pelo seu desenvolvimento industrial abrangente. É por isso que estamos empenhados em construir uma empresa de software que não apenas atenda às necessidades do mercado, mas também esteja comprometida com o desenvolvimento industrial do país. Os mais de 20 anos de experiências acumuladas pelos fundadores da Troika dentro do mercado de gestão de manufatura vem construindo resultados expressivos junto aos nossos clientes. Nós desenvolvemos uma metodologia que une pessoas, tecnologias e processos. Assim, conseguimos de fato entregar soluções que se adaptam à cultura e ao dia a dia da empresa. A Codenap é uma empresa que carrega no seu DNA 25 anos de experiência na construção de soluções de tecnologia, acumulando inúmeros cases de sucesso no desenvolvimento de sistemas para segmentos com aplicações críticas, como o mercado financeiro e o setor de varejo. Nosso diferencial é uma gestão de alta performance, com processos muito bem desenhados, que garantem grande qualidade na entrega dos produtos, a preço competitivo e os menores prazos de entrega do mercado. A ideia de unir a Troika e a Codenap para criarem juntas a Insiders surgiu da oportunidade de aliar o avanço tecnológico da Code com o know-how da Troika no setor industrial. As vantagens de se criar joint venture fizeram todo sentido para a nossa realidade. Juntos conseguimos aumentar a capacidade de realização por meio da redução do risco do investimento e da união de experiências complementares. Já começamos a fazer a diferença com os nossos produtos. Veja aí um case de sucesso que vamos compartilhar. Sou Fábio Didino, sou responsável pela TI da Fokker. A
A escolha da Insiders, na realidade, foi uma grata surpresa para a gente, porque veio através de um projeto, através de um parceiro, um projeto de APS, aplicação de um software de PCP, de planejamento e programação. A gente trouxe a Insiders junto para poder fazer todo o gerenciamento de chão de fábrica. A gente não conhecia, tinha uma pouca referência, mas à medida que a gente avançou no projeto, a gente conseguiu identificar a parceria, o comprometimento e a qualidade do produto que a gente estava implantando. Com relação às dificuldades que a Foxconn tinha antes da implantação dos produtos, então a gente tinha essa dificuldade de visualização em tempo real do que estava acontecendo na fábrica. Então, com a implantação, a gente começou a ter os apontamentos em tempo real, ter a participação da operação efetivamente nesse processo. Para falar um pouquinho da parceria com a Insiders, é importante entender o que é a LSB. E a LSB é uma empresa de consultoria que foca em potencializar resultados dos clientes, atendendo o supply de ponta a ponta. E é justamente aí que entra a Insiders. Um trabalho que a Insiders tem feito nos seus produtos tem tornado esse processo de implementação muito mais simples. A flexibilidade que está sendo pensada por trás das soluções que estão nascendo. Além disso, a parceria se desenvolveu muito pela experiência da Insiders no mercado, dentro da indústria, e também pelos valores que a empresa tem, que se assemelham muito aos valores da LSB, no contexto de transparência, parceria, ética e foco no resultado dos clientes. E a Insiders tem o seu principal produto é a solução MyInd, que é uma plataforma que possui módulos especialistas para atender diversas aplicações no setor industrial. Vou falar rapidamente sobre cada um. Tá? A gente tem o módulo MyDashboard, que é responsável por exibir os dados de uma forma mais direta, né? Qualquer métrica que seja importante, os gestores enxergarem à medida que as coisas vão acontecendo no chão de fábrica. O módulo MyConnect, né? Esses anos de experiência mostraram para a gente qualquer nova implantação, novo sistema, ele tem que estar integrado com os sistemas já existentes. E a integração, às vezes, é um calo, né? Por causa da equipe do cliente, ou até mesmo da dificuldade dos sistemas que a empresa já tem. Então, a gente criou esse módulo MyConnect para facilitar essa integração, deixar ela mais fácil e mais barata também. O módulo MySFC, SFC de Shop Floor Control, que é um sistema de chão de fábrica, né? Ele permite uma colaboração, uma comunicação muito melhor com a gestão com o chão de fábrica. O módulo MyConfig, o objetivo dele é permitir que a ferramenta seja adaptada a diferentes realidades. Por exemplo, tem empresas que gerenciam seus processos por quantidade produzida, outras gerenciam por horas trabalhadas, outras gerenciam por quantidade pesada, né? E o módulo MyConfig ele faz isso, ele permite essas configurações para adaptar a plataforma a diferentes realidades. Além de também permitir algumas regras de negócio, né, de acordo com os apontamentos que são feitos. Por exemplo, tem empresas que querem fazer um controle de qualidade a cada 50 peças produzidas. O módulo MyConfig permite fazer esse tipo de regra, criar esse tipo de regra. E o módulo MyAPS, né? APS é de Advanced Planning Scheduling Systems, são sistemas avançados de planejamento e programação da produção. E a gente atua nessas duas principais frentes, na parte de controle, fazendo os apontamentos, coletando os dados para fazer análise, e na parte de planejamento, auxiliando as empresas a fazer o plano mestre de produção e o sequenciamento fino também das operações produtivas. Nosso modelo de negócio é baseado no onboard, né, que é o período de configuração da ferramenta, treinamento das pessoas, integração. Tem a tecnologia que vai ser usada, porque aqueles módulos que eu apresentei, eles não precisam ser todos adquiridos. O cliente vai adquirir o módulo que ele precisa naquele momento. E no pós-implantação tem o acompanhamento, né, mais do que é normal que uma solução implementada vai precisar de customizações, né, de novos desenvolvimentos. E a gente tem uma estrutura de custo que se enquadra em qualquer tipo de empresa, né, qualquer tamanho, né. O objetivo é que a ferramenta tenha esse tipo de flexibilidade para poder ser aplicada em empresas pequenas, médias e grandes. Para finalizar, queria deixar uma reflexão com vocês, né, lançando mão da segunda lei da termodinâmica, que fala que o universo tem uma tendência natural à desordem, né, é a lei da entropia.
E a gente faz um paralelo disso com os sistemas produtivos, né? Os sistemas produtivos também tendem ao caos, a menos que se aplique trabalho e energia para conter esse caos, né? O que é esse caos? Problemas de eficiência, imprevistos diversos, falta de coordenação, problemas de qualidade, né? E a Insiders está aqui para ajudar a resolver esse tipo de problema. Muito obrigado, pessoal, pela presença, pela paciência de todos. Antes de abrir para pergunta, só um recado, né? A gente está com stand na feira, a gente vai, para todo mundo que quiser assistir às nossas apresentações, né? As empresas, a gente vai sortear para as empresas que assistirem a nossa apresentação o uso da ferramenta durante 4 meses, né? Até o final do ano. Tá? Muito obrigado.